eu queria, se vocês me permitem, mencionar aqui um caso que foi daqueles para dar aquele desânimo desgraçado, para você ficar com aquele gosto amargo na boca, com as perspectivas do nosso povo, das novas gerações como um todo. Isso porque ontem, pessoal, foram divulgadas as notas do Enem. E na edição de 2024, afivelem os cintos de segurança. Apenas 12 participantes tiraram a nota máxima na redação e apenas um desses 12 vem da rede pública de ensino. O número de pessoas que tiraram a nota máxima baixou bastante comparado à edição de 2023, no qual tivemos 60 provas que obtiveram a nota máxima na redação do Enem. Ainda, isso há de ser considerado um valor ínfimo, perto de uma população de 3,5 milhões a 4 milhões de alunos que realizaram a prova. Mano Ferreira. Você foi nota 1000, confere? Espera aí, cara. Eu não sou o tópico dessa conversa aqui. Mas não, sim, mandei bem na minha vez. Não, mas eu tenho algumas curiosidades. Primeiro, eu acho que um ponto importante vai ser observar nos próximos anos se essa é uma tendência se é um fenômeno isolado desse ano ou se será uma tendência nos próximos anos a diminuição da capacidade de escrita dos estudantes brasileiros, porque, no fim das contas, é disso que a gente está falando, né? Claro, a capacidade de escrita não precisa ser no nível de excelência, que é o que significa, em tese, a nota máxima na redação. Nos testes internacionais, nós sempre nos saímos muito mal do ponto de vista de habilidades de linguagem. No PISA, que é o principal teste que mede a capacidade, o grau de aprendizado dos estudantes ao redor do mundo, o Brasil sempre esteve nas últimas colocações, tanto em linguagens como em linguagem matemática. Ou seja, infelizmente, a nossa educação nunca conseguiu decolar. O Brasil tem a educação como uma deficiência estrutural histórica, inclusive do ponto de vista da produtividade da nossa economia. Nós temos muita dificuldade de fazer com que anos a mais de ensino se tornem maior produtividade no mercado de trabalho, contrariando uma tendência mundial, porque no mundo, no geral, quanto mais a pessoa estuda, mais ela se torna produtiva no mercado de trabalho. No Brasil, a tendência, infelizmente, não é essa. Mas eu gostaria de saber se é um fenômeno isolado, que aí pode ter como fatores, por exemplo, a pandemia, que esteve no processo formativo dos estudantes dessa geração. A gente não pode jamais diminuir o impacto que isso significa no desenvolvimento desses estudantes, ou pode ser algo estrutural, se nos próximos anos essa tendência for mantida. É uma queda assustadora, é um resultado assustador, não vou medir palavras aqui não, e não dá para não invocar aquela palavra do Darcy Ribeiro, aquela frase, né, que a crise da educação no Brasil não é uma crise, é um projeto. Parece que tem gente interessada em manter essa ignorância brutal do povo brasileiro, não é possível. É muito assustador, porque o espaço amostral é muito grande, e quando você olha para ele, você vê que apenas 12 jovens dentro deste espaço de milhões... A gente está com um probleminha no seu microfone, Jess, se você puder só fazer a troca rapidamente, boa. Não, agora retomando do início, por favor, Jess. Então, é uma questão de espaço amostral muito alto e apenas 12 jovens conseguiram alcançar esta nota. Então, é realmente assustador. E quando você olha para isso, você vê que apenas 10 entidades da federação alcançaram essa nota. Então, nem todos os estados tiveram nota 1000. Lá no meu estado, Goiás, o Hunter Rezende, do Colégio Arena, conseguiu tirar 1000 na redação. Tive o prazer de conversar com ele e ele fala sobre essa situação de muitas horas de estudo. Então, é uma dedicação muito alta para se conseguir essa nota. E eu acho que não tem uma ligação tão grande com a pandemia, porque a gente vê uma queda do ano passado para esse. Lembrando que esse ano o tema da redação era herança afrodescendente dentro do Brasil. Então, talvez seja uma configuração do tema, os jovens teriam sentido mais dificuldade. Pode ser isso, mas é interessante ver que dos estados, por exemplo, nenhum estado do Sul conseguiu alcançar a nota 1000. Em comparativa a isso, quais foram os estados que conseguiram? São Paulo, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, Pernambuco, Minas Gerais, Maranhão, Goiás, Distrito Federal,
Ceará e Alagoas. E o colégio que teve um aluno da rede pública que conseguiu tirar essa nota foi no estado de Minas Gerais, que teve duas notas 1000 aí. Então, é uma situação realmente triste ao mesmo tempo para a gente, porque é um número muito baixo, nós esperávamos mais. Claro, tem aspectos de correção, dedicação, mas também vale aqui dar o parabéns aos 12 aí que conseguiram fechar a redação do Enem. A gente sabe que a regra aqui da configuração social do nosso Brasil é a mestiçagem, é a miscigenação racial, mas é óbvio que esse fenômeno se dá de forma mais pronunciada nas diferentes regiões. E no Sul, que pelo visto não teve... O tema da redação, que fique claro, foi o impacto da herança africana no Brasil. Em linhas gerais foi isso. Então, dá até para, enfim, tentar aqui, não sei se eu estou passando pano, ou pelo menos relativizando, mas os fluxos de imigração no Sul foram principalmente europeus. Talvez por isso falta de identificação, não sei. Talvez pecaram em entregar. Não sei, por falta de referência mesmo. Talvez, Pepe? Não, assim, Marinho, eu acho o seguinte, eu acho que a educação do Brasil, ela é ruim. Né? Ninguém vai falar que a educação do Brasil ela é boa, né? E também se vê que a discussão sobre a educação do Brasil é completamente míope também. Você vê, por exemplo, que as pessoas ficam em torno do Paulo Freire, né? E esquece o principal patrono da educação, que é o Anísio Teixeira, né? Que é esquecido na grande maioria da discussão da educação. Agora, tem um ponto que eu acho interessante nesse dado aí, né? Claro, é pouquíssimo aluno que tira nota máxima na redação, mas quando você pega, por exemplo, a média da redação, a nota da média da redação do Enem de 2024 foi maior do que do ano passado. Ou seja, justo. Em geral, os alunos foram melhor na redação esse ano, no Enem, do que no ano passado. Claro, você pega só 12 alunos no universo de 3,2 milhões de inscritos no Enem, você fala, poxa, só 12 de 3 milhões conseguiram atingir a nota máxima. Isso é fruto realmente de um fracasso da nossa educação. E tem um ponto que eu queria deixar claro aqui, né? Eu gosto muito de falar do caso Sobral, né? Que mudou completamente a educação no Brasil e mudou muito porque focou no português e focou exatamente no gosto para as pessoas terem prazer pela leitura, né? O Brasil perde anualmente 7 milhões de leitores, né? Isso, de certa forma, acaba influenciando quando você vai pensar numa redação. É impossível uma pessoa conseguir escrever um texto bom, ainda mais da densidade sobre o tema do Enem, sobre a herança africana do Brasil, sem ter um arcabouço intelectual construído por meio da leitura, por meio do estudo, por meio... E nem digo leitura de livros didáticos, digo assim... Cultural. Cultural mesmo, né? Então você vê que realmente há uma correlação entre o nível de redação do aluno e a perda, de certa forma, que as pessoas estão tendo com o prazer de ler, né? Então, ou seja, nós temos que incentivar as pessoas a lerem. Então, isso, na minha opinião, até perpassa a questão da educação no Brasil, né? Tem que ser o gosto pela leitura, tanto pela família, tanto pelas escolas, né? E as pessoas têm que saber o seguinte, às vezes, quando você tem o prazer pela leitura, você consegue buscar o conhecimento de forma autônoma, né? E isso, meu modo de ver, que é a educação contemporânea, que eu defendo e luto sempre para isso. Não, eu acho esse ponto do PP muito bom. Só fundamental. Uma questão. A média ainda é muito baixa. A média é 660 pontos apenas. Então, bem distante ali, quase nos 50%. Então, a nossa média na escrita é ainda muito baixa. E a escrita é esse processo criativo que precisa do conteúdo. Não tem ajuda, não tem nada que você pode fazer. Então, você precisa ler, você precisa estar acompanhando, você precisa treinar a sua argumentação, seu raciocínio. E é muito triste que a gente não invista mais nesse tipo de formação. Porque a educação no Brasil, ela é muito colherzinha na boca. Você vai lá e você não faz o aluno pensar. E na redação, esse é um processo de raciocínio, de pensamento crítico e que muitas vezes carece, sim, dele criar a partir do seu próprio conteúdo, do que ele já viu, do que ele vivencia, das leituras que ele teve, do que ele aprendeu e articular uma linha argumentativa. Então, carece muito isso, com certeza. É isso. Pesquisas dão a entender que o brasileiro, em média, lê de 3 livros por ano. E essa pesquisa ofere quantidade, não qualidade, o que pode tornar a situação ainda pior. Mas a gente tem que estimular, não tem jeito. Passa necessariamente por ter esse hábito. É a leitura que vai fazer, vai ser o diferencial, é o divisor de águas, não tem jeito. De todos os grandes oradores que eu já interagi, todos falam que é a leitura. O próprio Ciro, aí, que foi responsável por esse experimento de Sobral que o PP citou tão competentemente, falou que a leitura é o 001, é fundamental.